da série Ter Filho é Diferente de Ser Mãe. Mulher, vamos lá. Vamos conversar, porque o vídeo anterior ele foi feito sobre crianças. Eu falei pra você sobre coisas óbvias que você precisa olhar lá na infância do seu bebê. Bebê porque a minha é bebê, minha bebezuca até hoje. E esse vídeo, eu quero dar uma atenção aos adolescentes. Que você imagina que termina a adolescência por volta de 16, 17 anos? Sinto em lhe dizer. Mulher, a adolescência, ela chega até aproximadamente 23 anos, principalmente em homens, que demoram um pouco mais o amadurecimento. E por conta disso, por conta de entender isso, depois de muito tempo ministrando aula, eu consegui observar que é nesse período em que as mães acabam odiando os filhos e que os filhos acabam odiando as mães. E é aí que degringola tudo. Porque a maioria das mães acha que é nesse período que você tem que agradar seu filho. E não é. Você tem que oferecer para ele o que ele precisa, de verdade. Não apenas o que ele quer. Na adolescência, existe um grande problema que eu não sei se você lembra da sua época. Mas os hormônios, eles estão à flor da pele. Espinhas, mudança de corpo, mudança nas glândulas. Então, o cheiro é diferente, o corpo é diferente. A alimentação, você não tem mais vontade de comer igual. Ou você come mais, ou você come menos. Ou você é gorda, ou você é magra. Ou você se sente feia, ou você se sente a pior. Porque é muito difícil na adolescência a menina olhar e falar, ai, como eu sou linda. Geralmente é onde elas começam a buscar maquiagem, a buscar mudança de corpo, a buscar mudança de roupa. A minha filha, por exemplo, era o tempo todo. Se eu tô gorda, é porque eu tô gorda. Se eu tô magra, é porque eu tô magra. Eu quero ir pra academia, eu quero fazer ginástica, eu quero... E ela sempre procurava alguma coisa. E o que eu podia fazer, eu ficava do lado, escutando, entendendo. O óbvio é você saber que tudo isso vai acontecer. O não óbvio é você achar que é a sua distância que vai ajudar. Não, não é a sua distância. Você precisa, nessa época da adolescência, estar o mais próximo possível. Principalmente na hora de você ensinar a fazer a comida. Ensinar o que comer. O que eu vejo de adultos mimados até hoje, porque não come um arroz se for amanhecido, não come um feijão que não foi feito na hora. Quando ela era criança, eu fazia olhinho, gravatinha, fazia o arroz da Barbie, que eu colocava a beterraba para cozinhar em conjunto, porque ela odiava a beterraba, mas o gosto ficava ali, ela nem percebia, às vezes eu batia, fazia uma graça, e como era rosa, eu chamava de arroz da Barbie. O arroz do Ben 10, e enfim, e eu ia inventando os nomes. Mas isso era quando ela era criança. Na adolescência, aí você fala assim, então eu tenho que arrancar isso? Nem sempre, porque às vezes ela precisa disso. Então, vira e mexe, eu jogava quer fazer um steak? Nós fazíamos o steak. O que você acha do arroz da Barbie? Ah, mas eu já sou grandona, eu sei, mas é que eu tô com vontade. Ah, então tá bom. Então, fazer coisas juntos, lembrar dessa época, porque a adolescência é um período complicadíssimo. Se você quer saber, na minha opinião, a escola, ela é o ambiente mais hostil, mais complicado que existe na vida de uma pessoa. Porque é ali que você vai ter um grupo de pessoas diferentes entrando em competição numa sociedade em que eles querem ser melhores que os outros e que você faz de tudo para se enquadrar. Você já parou para pensar dessa forma? E quando você observa, você acha que fazer com que o outro se sinta bem é o que vai fazer que as pessoas gostem de você. Só que nem sempre é assim. E é sabendo justamente disso que os adolescentes acabam fazendo coisas horríveis, se machucando, sendo cruéis consigo mesmos, para poder agradar um amigo, para poder entrar naquele grupo. Como eu te contei, eu trabalhei em escola durante muito tempo. E durante grande parte do período foi com adolescentes.
E esses adolescentes, eles faziam coisas para chamar a atenção, coisas incríveis. Hoje em dia, com a tecnologia, com os celulares, você já parou para conversar com a sua filha ou com o seu filho o quão complicado é ou quão complicado pode ser isso nas mãos deles quando eles estão chateados e querendo agradar a outra pessoa? Eu já vi situações de meninas mandarem fotos simplesmente para agradar o namorado e a única coisa que ele estava fazendo era querendo distribuir essas fotos. Só que é muito mais fácil nós, como mãe, fingir que nós não estamos vendo ou ajudar. Porque se você pensar muito bem, se você não tem uma conversa dentro de casa, se você não explica para essa menina quais são os problemas que ela pode enfrentar caso ela sucumba a esse tipo de chantagem emocional, porque é isso que acontece, quem vai sofrer com isso é ela. Quem vai ser falada é ela. Ah, mas eu não ligo para o que as pessoas dizem. Nessa época, eles ligam sim, e ligam muito. E se você falar que não, é porque você ou não lembra da sua adolescência, ou você está ignorando e é mais fácil virar aquela avestruz com a cabeça no chão. Porque isso é importantíssimo, sendo menino ou sendo menina, não importa. É importante você conversar, você ter uma conversação aberta com o seu filho para que ele entenda que de verdade isso pode ser um problema futuro. Principalmente hoje em dia que qualquer coisa caiu na internet, não tem mais o que fazer. Uma pessoa com más intenções salvou aquela foto, salvou aquele vídeo, acabou. Não precisa de mais nada para isso complicar a vida dessa menina, complicar a vida desse menino. E fingir que você não está vendo com quem ela anda, fingir que você não está vendo as coisas que acontecem, fingir que você não está vendo que é difícil, que é complicado, não vai fazer com que o problema suma. O nome disso é se esquivar do problema. Isso é um sabotador gigantesco. E se você tem problema com esse sabotador, a gente precisa conversar urgentemente. Porque quando você acha que esse problema daqui a pouco vai passar e vai ficar tudo bem, e depois passa anos e você não entende porque seus filhos não te dão atenção, não querem saber de você, não tem uma troca bacana. Por que que as filhas da minha amiga se dão bem com ela e não se dão comigo? Porque não são avestruzes. As pessoas precisam enxergar as pessoas do lado. E conforme essa criança vai crescendo, ela vai precisando de atenção. É óbvio que ela precisa de atenção. Não é óbvio que às vezes ela precisa de atenção numa coisa muito idiota, muito boba. Eu, por exemplo, na época que a cria era pequena, não tinha celular. O celular e ela foram crescendo juntos. Então, eu não tive problemas de imagens, de foto nessa época. Mas mesmo assim, a gente tinha uma conversa muito aberta. E se ela estivesse no quarto e sem barulho nenhum e tal, eu ia lá, dava uma olhada, via o que acontecia. Às vezes eu participava da conversa com as amigas dela, sem falar nada. Porque você não precisa falar, deixa eu ver o que você tá fazendo. Você não precisa dar satisfação, você não é a mãe. É óbvio que você precisa olhar. Não é óbvio que você não pode ser um guarda florestal ali o tempo todo. Não, não. Seja mais amena. E era o que eu fazia. Então, às vezes, eu passava no quarto, brincava. O que vocês querem comer? Vocês estão com fome? E não sei o que vocês estão fazendo de bom. Ah, estamos vendo filme. Que filme vocês estão vendo? Sabe? Olhar, participar. Várias vezes ela falava, eu quero chamar um grupo de amigas porque eu vou assistir filme de terror. Quando terminar o filme de terror, me avisa, porque você vai ficar morrendo de medo. E várias vezes ela me ligava. Você não vai vir pra casa? Vou, mas eu só saio daqui 6 horas. Mãe, eu não consigo pôr o pé no chão porque eu tô com medo, porque o sofá é vazado. E ela achava que alguma coisa ia sair debaixo do sofá. E eu falava, então faz o seguinte, aproveita enquanto é dia, sai correndo, liga a luz. Porque a hora que eu sair daqui já vai ser noite. E eu vou chegar, vai estar tudo escuro. E ela, então não desliga. Não desliga, porque a gente se falava por Zoom nessa época. Porque não tinha videochamada.
E eu fazia isso. Tinha época que ela me ligava e ela falava tão rápido que eu queria que tivesse o -2, não +2, -2, para ver se dava para eu entender o que ela estava falando. Mas eu estava ali, estava escutando. Às vezes eu estava trabalhando e ela falava, tô com medo de fazer tal coisa, vamos conversando comigo? Vamos conversando com você. Eu na estrada, indo para o Guarujá, indo para às vezes em aviões, e quando tinha sinal, eu ligava para ela, vamos resolver o que precisa resolver. Ah, dá trabalho, é óbvio. Por isso que eu falei que é diferente você ter filho de você ser mãe. Ser mãe dá muito trabalho. E é um trabalho contínuo. Não é um trabalho que vai ser ignorado quando ela crescer. Eu falo isso desde que ela nasceu. Eu sou sua mãe, aconteça o que acontecer. Então, eu vou sempre dar bronca em você, eu vou sempre estar por perto. Se tem uma pessoa que você pode contar no mundo, sou eu. Vou dar bronca depois? Vou dar bronca depois. Primeiro vamos resolver o problema. Então, o sabotador esquivo, se é o que está em você, mulher, exorciza ele ou vem falar comigo que a gente faz isso rapidinho. Porque a pior coisa que existe é você fingir que você não tá vendo um problema e a pessoa que você mais ama nesse mundo que vai sofrer por conta disso. Então, é óbvio que precisa da sua atenção. É óbvio que dá trabalho. Talvez não seja óbvio para você o quanto eles precisam de você. E aí, além disso, outra coisa que é muito importante. Mulher, eu entendo que o corpo da sua filha deve ser o corpo mais lindo do mundo, mas não deve ser o mais exposto. Uma das coisas que eu acho importantíssimo mostrar para a menina é que ela é valiosa não pelo corpo que ela tem, mas pela cabeça que ela tem, pela índole que ela tem, por ser quem ela é. Então, é muito bacana você, desde criança, mas principalmente na adolescência, lembrar que essa menina, esse menino, não é o corpo que eles têm, é quem eles são de verdade. Então, ter uma autoestima, ter uma autoconfiança, saber que você não vai ser bom em tudo, saber que você vai precisar de ajuda de outras pessoas, saber que isso vai modificar, saber que você vai aprender, a experiência vem junto com a ruga, saber que você vai errar. Quanto mais você falar isso, mais vai ajudar o seu filho. Vai resolver o problema? Pode ser que não. Pode ser que ela cresça perfeccionista do jeito dela, porque ela tem a índole dela. Mas é óbvio que ela precisa escutar isso da mãe dela. Porque lá na frente, ela vai lembrar. Ela vai falar, bem que minha mãe falou que eu ia errar. Bem que minha mãe falou que isso era assim. Bem que minha... Ok. Mas ela precisa saber. Então, quanto mais orientação você der nessa época, mesmo que você já deu quando era criança, não tem problema nenhum. Porque é nesse momento que eles precisam lembrar quem eles são. Porque isso é a base para o adulto que vai vir. E se você não der essa base para eles, o que vai acontecer com essas crianças? Porque eles ainda são crianças. Eles só têm corpo de adultos. Então, olhar para essa criança e falar, você não é esse corpo apenas. Então, não precisa ficar mostrando isso. Se proteja, tanto o menino quanto a menina. Porque o que eu vejo hoje em dia são pessoas falando que você tem que mostrar, fazer e acontecer, porque já estamos em 2025. Ok, mas quem se sente exposto depois são eles. Ah, você é tradicional? Sou, graças a Deus. E assina embaixo. Tudo que eu tô falando nesses vídeos, e eu continuarei falando nesses vídeos a partir de hoje, foram coisas que funcionaram para mim, funcionaram para minha cria. Se vai funcionar para você ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir, os critérios que eu estabeleci funcionaram de verdade. Então não custa você ouvir o que eu tô te falando e pelo menos ponderar se isso vai ou não servir na sua vida.
E se você quiser bater um papo, e se você quiser entender mais sobre comportamento humano, não só do seu filho, mas o seu, para que você consiga colocar isso em prática e trazer mais resultados nesse relacionamento maravilhoso que é entre você e seus filhos, me chame para uma sessão para a gente conversar. Porque se você não olhar para essas crianças como se elas fossem pessoas de verdade, com características, com índole, com, enfim, todos os detalhes de uma pessoinha, você vai continuar achando que ela vai, do nada, aprender determinadas coisas que a obrigação é sua em ensinar.